Fala pessoal, começando mais um Deepcast com o Alan Gani e hoje eu tenho a satisfação de entrevistar Carol Campos, que é uma nutricionista que bomba no Instagram, faz um excelente trabalho, brigadíssimo por ter aceitado aqui o nosso convite, Carol. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui. Imagina. Carol, deixa eu te falar, você tem um jeito, e eu acompanho lá no Instagram, que é muito engraçado, né? Que você dá umas patadas, uns cortes no pessoal, assim, né? E eu tenho a impressão que o pessoal acho que gosta de tomar uma bordoada, não é? Gosta. Digamos que eu tenho pavio um pouco curto Você para tem algumas pavio... perguntas, né? Então eu vou ter que tomar cuidado aqui. Viu só? Não, mas por exemplo, eu vi uma pergunta que falaram o seguinte, olha, o ser humano é o único animal que depois de adulto toma leite, não é isso? Uhum, aí você deu uma voadora, eu achei, aliás, com um toque de humor, né? Sim. Uma baita que foi o que você falou? É que o ser humano ele faz muitas coisas que as outras espécies também não fazem, né? É. Por exemplo, uma vaca fumar pendrive e postar foto no Instagram e achar bonito ainda, né? Então, são várias coisas. E essa questão de leite inflama, né? Que é bem polêmica, que o povo tava questionando. Que não tem nada a ver, né? Nada a ver? Não. Pode tomar leite? Pode tomar leite. Porque isso aí divide, né? Fala, a lactose é inflamatória, então, é o que acontece. Quando a pessoa tem intolerância à lactose, o leite pode ser problemático. É óbvio que é problemático. A gente, né, cessa o uso. Ou, né, transfere para produtos sem lactose. E tem outra situação também que a pessoa tem alergia à proteína do leite. Então, a lactose é o carboidrato, né? E tem uma certa alergia à proteína. Proteína do leite. Então, são essas duas condições que o leite acaba sendo problemático. Caso contrário, o uso é totalmente liberado. E virou meio modinha, né? Então, falar que é intolerante à lactose. Então. Mas aqui, na verdade, assim, algumas pessoas podem ter desconfortos, né? Que é algo que depende, né? Depende da intensidade, né? A intolerância à lactose, ela tem vários níveis. Tem um paciente meu que aceita, por exemplo, tolera, né, um iogurte, um queijo, mas se vai tomar um copo de leite, por exemplo, já não consegue, entende? E, inclusive, a intolerância à lactose, ela pode ser desenvolvida, né? Porque, assim, como que funciona? A lactose, ela precisa ser quebrada, né, e digerida por uma certa enzima. A pessoa que tem intolerância à lactose, ou ela produz insuficientemente essa enzima, ou não produz. Perfeito. Então, por isso que ela sente todos os desconfortos, né? Porque a lactose vai ficar meio solta no organismo. Então, você precisa liberar. É como se fosse tóxico, né? E a pessoa que corta o uso de, digamos, eu não tenho intolerância à lactose, eu vou parar de tomar leite porque todo mundo tá falando que leite inflama. Ela pode desenvolver uma intolerância, porque o corpo vai entender que não precisa produzir essa enzima. Então, não produzindo a enzima, ela vai se tornar uma pessoa intolerante. Então, eu parei, meio que por hábito, eu parei de tomar leite, mas eu como queijo. Sim. Eu tenho chance, então, de desenvolver? Não, se você mantém consumo aí, não é um queijo sem lactose, não, queijo é normal. Então, não tem chance. Eventualmente, toma um iogurte. Agora, o meu pai... E aí eu vi de perto isso, né? Essa intolerância muito forte à lactose, antes de ser moda, isso na década de 90, e nem tinha aquelas enzimas, né? Que hoje você... Sim, então, comprava nos Estados Unidos, pedia pra trazer, porque ele passava muito mal. Então, quando alguém fala, eu tenho intolerância à lactose, eu falo, não, eu sei o que é, que meu pai de passar, mas muito mal. E é triste, né? Você não pode comer nada, bolo tem. Tudo, né? Tudo tem. Né? Tudo que é gostoso. Exato, queijo é gostoso, iogurte é gostoso, né? Tudo de bom tem leite. Então, você tá naquela linha que leite não é um problema. Não, é um problema. Pode tomar tranquilo. A não ser que você tenha intolerância à lactose ou alergia à proteína. E às vezes você pode até desenvolver a intolerância. Tá. Agora vamos para uma outra que também é polêmica. O glúten. O glúten também virou vilão de todos os problemas do mundo, não é? E aqui, hoje com a internet, as propagações de fake news é muito fácil, né? Certeza. Muito rápido. O glúten é a mesma situação, mas ainda mais simples, né? Quem tem doença celíaca, que é uma alergia também ao glúten, tem que poupar, né? O consumo desses produtos com glúten. Quem não tem problema nenhum. Não tem problema. Não tem problema nenhum. E pode também? Não. Não, esse não. Glúten não.
Se você cortou o glúten... Não. Aí não vai fazer nada, mas e assim, que também sofre, é bom, né? Que todos os produtos são muito mais caros, não faz sentido nenhum cortar o glúten. Se você não tem alergia. Que é gostoso tem glúten, tem glúten, né? Pão. Puta, pão é tudo. muito Não, bom. Pão, né? quem vive sem pão no dia? É muito difícil, né? Aí que tá, vamos lá. Vai lá. Aquele café... Vamos lá. Você é daquela linha. Porque essas coisas mudam muito, né? Uhum. Eu lembro que uma época se falava, não, o café da manhã tem que ser mega reforçado. Aquele Sim. café americano. Sim. Ovo, bacon, fruta e Uhum. tal. E agora, não. Você tem que passar fome, ficar em jejum. E aí, eu fico maluco com isso. E eu adoro esse papo de nutrição. Então, e aí? A gente vai pro café da manhã reforçar. O que a gente faz, Carol? Então, qual a conduta que eu tenho com os meus pacientes, né? Quando eles já estão habituados a tomar café da manhã, eu recomendo, né? Indico continuar tomando café da manhã. Tem muita gente que faz jejum naturalmente, né? Fica lá o tempo todo sem comer, vai só almoçar. Aí, nesse caso, se eu inserir um café da manhã, pode ser que atrapalhe na rotina do paciente. E hoje o maior problema dos pacientes é conseguir aderir a um planejamento. Então eu sempre penso nisso. Toda escolha que eu faço em um planejamento alimentar, uma conduta alimentar, é pensando na adesão desse paciente. Então, se eu inserir uma refeição no paciente que não está habituado, pode ser que venha atrapalhar. Mas tem pacientes que são flexíveis, né? Não estão habituados, mas querem ter uma mudança. Uhum. Por quê? É comprovado, né, que a gente tem que o consumo de proteína logo na primeira refeição do dia, no caso do café da manhã, vai te manter saciado ao longo do dia. Então, se uma pessoa tá buscando aí emagrecimento, é uma estratégia super válida, entende? Mas agora as pessoas sempre vêm, Nutri, funciona, jejum intermitente, eu acho que facilita porque você tem uma janela menor para comer e tal, e aí eu só consigo emagrecer com jejum intermitente. Aí, nesse caso, eu não recomendo. Eu falo assim, a gente tem vários caminhos para chegar no mesmo objetivo. Digamos que o objetivo da pessoa seja emagrecimento, né? A gente tem vários caminhos para chegar nele. Pode ser jejum, pode ser uma low carb, pode ser uma cetogênica, pode ser uma dieta tradicional, né? Com mais de 60% de carboidratos. A gente tem que descobrir qual que é a melhor para aquele paciente. Então, se o paciente está habituado a tomar café da manhã, eu recomendo. Coloca uma proteína, né, para manter o paciente saciado. Coloca uma fruta, né, para também trazer essa parte mais de fibras, né, um pãozinho integral também que dá uma saciedade também. Lentifica, né, a digestão, consegue deixar o paciente saciado até a hora do almoço. E esse é outro problema também, né? Você ficar muito tempo sem comer e na hora do almoço acaba exagerando na quantidade. Comendo demais. Você é da linha pró ou contra do jejum intermitente? É isso que eu te falei, é muito individual. Tá, tem para algumas pessoas tem algumas, mas assim, não faz diferença, entendeu? As pessoas... No emagrecimento. Hoje, exato, não faz diferença nenhuma. Porque assim, ó, quando uma pessoa faz jejum intermitente, ela tem certo período para comer, né? E enquanto a outra pessoa tem lá o dia todo para comer. Se essa pessoa que faz jejum intermitente, ela come mais do que ela deveria, ela não vai emagrecer. Tá. Indiferente se ela faz jejum ou não. Perfeito. Né? Porque ela fez um tempo de jejum, chega lá e descontou tudo na hora do almoço. Come a mais, entendi. Porque o que importa de fato é o famoso déficit calórico. Então você precisa comer menos do que você gasta. Tá. Então nessa situação, se uma pessoa se adapta melhor em menor período de tempo para se alimentar em déficit calórico, ok. Agora, se ela não tem esse autocontrole, não faz diferença. Eu sempre falo aos pacientes, escolha o caminho mais fácil. Porque é mais fácil de você aderir a longo prazo. Né? E uma dieta, ela tem que ser fácil de ser seguida. Senão, você não consegue manter. Agora, não faz diferença em relação ao emagrecimento. Certo. E em relação à saúde, que a gente ouve muito, né? Vídeo na internet e tal, não sei o quê. Falando, olha, mas é bom que desintoxica o organismo. Você é de qual linha aí? Já que você não foge da raia, né? Então, essa parte de intoxicação é muito complicada. Eu sempre falo, se você tá intoxicado, você vai pro hospital, porque comida não vai te desintoxicar, né? É uma situação muito grave, assim, se você tá intoxicado, né? Você precisa ir pro médico.
A alimentação, ela tem todo um contexto saudável ali, que, por exemplo, vai te dispor de nutrientes, saúde e tudo mais, mas o jejum intermitente não influencia nisso. Falam muito sobre longevidade, né, que vai a longo prazo, mas vai fazer jejum pro resto da vida pra você ver. Ou a outra coisa que falam bastante é a resistência à insulina, né? Exato. Que você se torna menos resistente, né? Sim. Então, seria bom para evitar diabetes. E aí? Então, só que esse caso de resistência à insulina depende muito do contexto, como eu te falei, não vai depender do jejum ou não. Tá. Porque a resistência à insulina vai lá de como que tá a tua alimentação de modo geral. Se você tá consumindo ali um carboidrato de boa qualidade, né? Se não são só açúcares simples, que a gente chama, né? Açúcares refinados, né? Farinhas refinadas. Se você tem um contexto de alimentação saudável, indiferente do jejum ou não, né? Não vai influenciar nada. Quer dizer, você pode fazer várias refeições durante o dia, mas se você fizer boas refeições. Exato. Não é isso? É muito individual, né? Bem particular essa parte do jejum, de fato. Se você fosse nomear um grande vilão. Tem vários, né? Açúcar, álcool. Certo. O que você colocaria como falta de exercício? Que você fala, não. Esse é o campeão. Você tem que começar combatendo este mal. Olha, são várias coisas que importam, de fato. Como eu falo pra você, sempre é contexto. Tudo. Mas o que é bem, assim, problemático que eu vejo em alguns pacientes... Eu atingo vários públicos, né? Mas eu falo que eu agradeço a Deus pelos pacientes que eu atingo, porque são pessoas que estão decididas. Então, você fala assim, você vai fazer isso, você vai cortar tal coisa, faz. Ele faz. Então, não são pacientes que eu sofro, de fato, né? Mas eu acho que tem um viés, não tem? De seleção. Aí a pessoa que já vai numa nutricionista... Então, eu acredito que seja pelo meu posicionamento no Instagram, assim, em redes sociais, que acaba já não vem aqui falar, né, com que glúten... Você não gosta muito de mimimi, glúten, não, né? Não, sem mimimi. E porque é simples, as pessoas que gostam de complicar hoje em dia. Aí, voltando na pergunta lá. Começar que assim, é polêmico que eu tenho que conversar com os pacientes. Falo assim, você tem que estar ciente que atrapalha. Claro que você tem que ter um contexto de dieta e tem que ter um contexto de treino. Só que, como eu te disse, os pacientes que fazem acompanhamento comigo, eles já têm essa consciência que eles vão entrar em um processo de dieta aí e de treino. Agora, o que é meio problemático é o consumo do álcool. Que eu falo assim, não existe recomendação de álcool. Dose segura, né? Então, até existe dose segura, mas não existe uma recomendação de você pode tomar isso que não vai fazer mal. Porque o álcool por si só, ele já é problemático. O álcool, a molécula, né, ela não é um nutriente, mas ela tem calorias. Ela tem 7 calorias por grama. Então, se você for comparar, por exemplo, carboidrato e proteína, eles têm aproximadamente 4 calorias por grama. Tá. Uma molécula de gordura tem 9 calorias por grama. Então, o álcool fica entre isso e meio. Mas ele é bem calórico. Bem calórico. Só que eles não são calorias que o corpo utiliza. Mas o álcool, né, ele vai atrapalhar porque qual que é o trabalho do organismo quando você bebe bebida alcoólica? Ele é meio que algo que é um intruso ali, né? O corpo reconhece como um intruso e sempre tenta, né, eliminar. Aí tem toda a parte de desidratação, que é o pior, né? A parte de desidratação, que eu considero assim que é o fator que mais atrapalha no consumo de álcool, fora as calorias das próprias bebidas, né? Tá. E é uma caloria vazia, né? Exato. É uma caloria vazia que não agrega em nada. Não agrega em nada. O álcool desidrata, então vai influenciar aí no processo de hipertrofia e no processo de emagrecimento. Caramba. Então ele é bem problemático. Além do fato que as pessoas gostam de uma cervejinha e tudo mais. E pra vocês, é o que eu sempre falo, depende do intuito do paciente também. Se o intuito dele é ficar bêbado, ferrou, porque quantas cervejas você vai ter que tomar pra ficar bêbado, entende? Perfeito. Se for só uma degustação, 1, 2 cervejas ali, de vez em quando, não tem problema nenhum. Você tá socializando, você é um ser humano, você tem que viver também, né? Mas agora, se o teu intuito é todo final de semana, né? Encher de cachaça, então é problemático. E as pessoas sempre perguntam, né? Qual que é a melhor bebida pra tomar? E aí tem umas pessoas... falam sobre calorias, né, das bebidas. O gin é menos calórico, o vinho é mais saudável, faz bem pro coração. Não tem isso. Tem essa parte do álcool, que o álcool é agressivo por si só.
E aquela bebida que é o ideal é a que você bebe menos. E como eu te disse, depende do teu intuito. Então, se teu intuito ficar bêbado, você já vai num destilado porque fica bêbado mais rápido. Isso, e não vai tomar tanto. Exato. Mas eu falo assim, você tem que estar consciente dos danos, porque não agrega em nada. É legal esse papo, né? O lance do vinho. Não, mas o vinho faz bem. Faz bem pra um monte de coisa, que cardiovascular, mas é álcool, né? Arrebenta teu pâncreas, não é isso? Teve uma pergunta sobre isso também lá, que me perguntaram, eu postei isso na caixinha. Uma taça de vinho por dia pra saúde do coração, algo assim. E eu falei, nossa, se quer os benefícios do vinho, que seria a parte de fitoquímicos, né? Que é uma parte saudável do vinho, você toma um suco de uva, que não tem que álcool. É a mesma coisa, sem o álcool. Tá. Mas aí pode ser um suco industrializado. Aí eu geralmente recomendo o suco de uva, aquele concentrado, envasado, sabe? Que é natural, sem açúcar. Sei. Agora, por exemplo, vamos lá, vou pegar pra mim, hein? Tá. Eu sou, eu tenho essa... Não dá pra pegar, né, PH? Eu tenho essa gordurinha aqui. Então eu sou magro e eu tenho essa gordurinha aqui, tá vendo? Certo. Carol. Aí, o meu sonho é perder essa gordurinha. O meu sonho é ter o corpo do Djokovic. Aquele magro, esbelto, sabe? Sim. Djokovic. Eu tô com esse plano já faz uns 20 anos. Acho que desde quando ele começou, né? E aí eu brinco que é o projeto... Tinha uma danceteria aqui, acho que nem existe mais, no litoral norte de São Paulo, chamada Sirena, que só tinha uns caras maromba. Eu falava... eu comecei com o projeto Sirena em 1998. Pra você ter uma ideia, eu vou postergando ele ano a ano, né? Enfim... E aí, nesse caso aqui, eu tenho que zerar o álcool pra perder isso daqui? Ou, vai lá, no final de semana eu posso tomar 2 taças de vinho e uma lata de cerveja? Então, se você fosse meu paciente, eu falaria, você tem que ter consciência que vai atrapalhar. E é focar na bebida que você bebe menos. Então, depende do teu intuito. Se você for só socializar, 1 taça de vinho, 2, lá de vez em quando, não tem problema. De vez em quando, uma vez por semana. Não tem problema. Mas você tem que ter consciência que vai atrapalhar. São ali na parte calórica e tanto na parte de álcool, né? Mas agora, com relação à tua gordura... duro. Você tem que entrar em déficit calórico. E claro que nesse contexto, se você inserir o álcool esporadicamente, assim, não vai ter problema. Mas eu sugiro você focar o máximo que você conseguir, né? Entendi. Aí, tomar uma taça de vinho só em eventos especiais ou quando tiver com muita vontade. Eu já cheguei num momento que uma hora começou a perder, mas é difícil depois manter, né? Essa gordurinha aqui, né? Agora, por que a última ir embora? Porque você vai emagrecendo, você perde tudo, né? O rosto vai afinando tudo. Sim. Mas aqui continua. E aí, mas depois começou. Mas por que ali? Não dá pra falar pro corpo? Pelo amor de Deus, começa... Localizado, né? Tem muita gente que acha que vai fazer... Não? Tem paciente que chega e fala assim, eu quero perder gordura aqui, mas eu quero deixar no glúteo e nas pernas. Mas não tem como, minha filha, só fazendo cirurgia. Mas enfim, é porque é uma região que o corpo, fisiologicamente falando, né? O corpo precisa proteger os órgãos, né? Então a gordura tem essa função também. Então é uma região ali que é a última a perder, porque... Por conta não tem, disso, então, né? Mais por proteção. Eu tenho uma discussão com a minha namorada que eu já fico estressado com essa discussão. Que ela acha que eu tenho que fazer abdominal pra perder barriga. Porque o músculo aqui vai entender. É bobagem. Fala pra ela. É bobagem. Como é o nome dela? Tameia. Também é bobagem, tá? Bobagem. Nessas coisas, não é bobagem, isso. Não. Precisa entrar em déficit calórico, restrição de calorias, fazer uma dieta em um contexto que você treine. Como a gente estava conversando antes do podcast, né? Você precisa entrar em déficit calórico para você mobilizar essa gordura em excesso, né? E tem um contexto aí de treino e aeróbico, né? O treino, sempre um treino de força. Sim. Eu geralmente recomendo musculação, porque aí você consegue... Por exemplo, quero desenvolver tal região. Então, a musculação tem esse poder, né? Você consegue isolar uma região e hipertrofiar aquilo. E um cenário também que você tem que inserir um cardio. O cardio vai aumentar a tua eficiência metabólica. Você queima mais gordura parado. Então, é uma estratégia bem interessante ter um cardio aí todo final de treino. É o que eu tô fazendo. Exato. Eu faço. Eu tô falando abdominal. O abdômen é um músculo igual a todos os outros. Então, se você treinar ali 1 vez na semana, 2 vezes na semana, dependendo do teu foco, né? Dependendo de como que você quer desenvolver o músculo,
Já é mais que o suficiente, não precisa fazer todo dia. Não precisa? Não. Nossa, graças a Deus. Aliás, eu não, por enquanto não, porque nem adianta eu fazer abdominal se eu tô com essa capinha de gordura, não nem vai aparecer nada. Mas concorda? em algum momento, se você fizer e você baixar o teu percentual... Mas vê se é o seguinte, ó, eu tô falando assim, pra mim, mas eu tenho certeza que muita gente tem essas mesmas dúvidas. Não é melhor eu perder primeiro a barriguinha, aí eu falo, não, agora eu começo a fazer abdominal, que vai começar a aparecer? Não, porque demora, o processo de hipertrofia demora. Ah. Tem tanta gente, inclusive tem muitas pessoas que têm essa dúvida também, né? Ai, normalizei meu percentual de gordura, tô com o percentual de gordura bem baixo e não apareceu gominhos. Por quê? Porque a pessoa não treina abdominal, não tem músculo pra aparecer. Como é que vai aparecer músculo? Entendeu? Então você tava falando o seguinte, peraí. Eu começo a fazer abdominal agora, não vai aparecer porque tem a capinha de picanha aqui, tá certo? Pode ser que apareça, mas... Pode ser. Pode não ter vai, que dar um volume, não vai. Nossa, não vai aparecer. Mas, vamos supor que a capinha de picanha seque, né? Gordurinha e tal. Aí, mas eu tô fazendo abdominal certinho. Aí, quando secar, vai aparecer. Possivelmente. Tá. Mas é muito chato o abdominal, você não acha? Ah, depende do exercício que você faz. Tem uma eu faço estratégia... a pranchinha, eu gosto de fazer a pranchinha. Boa. Tem uma estratégia pra quem não gosta de fazer abdominal, que é... Inclusive, eu postei sobre isso, você que acompanha lá. É o bracing, né? Que é uma ativação dos músculos profundos do abdômen. Isso aí eu acho legal. Então, que você... Aqui não vai ter como ensinar, né? Mas você meio que se esforça o abdômen, assim, coloca, né, postura, ombros pra trás, né? Em todos os exercícios que você fizer, tanto agachamento, leg press, os treinos de membros superiores, se você forçar o abdômen como uma situação que você... como se você fosse levar um soco, sabe? Sabe quando você força assim? Tá. Aí você tá fortalecendo essa musculatura, né? E fortalecendo essa musculatura, você acaba trabalhando, né? Pra uma cintura mais fina, e dá também uma ajudada nessa musculatura do abdômen. Quanto tempo de musculação você pergunta antes, na verdade. Eu faço aquele treino assim, A, B, né? Então um dia treina lá, o que é? Uma parte da perna, não toda, uma parte. Quadríceps, posterior, glúteo, separa. Isso, E aí, ombro e peito, e no outro, costas, braços. Separa, isso. A, B, né? Se eu fizer todo dia, você acha muito? Assim, faz um dia A, o outro B, A, B, A, B, A, B? Ou o que você... É que depende. Essa parte da atividade física eu não posso, né, prescrever. Mas o que eu geralmente oriento por exemplo, você tem problema com o teu peitoral. Ou, sei lá, ombro. Você tem que focar mais. Entendi. Simples. Você foca mais. Se eu tenho muita lesão de ombro. Tá. Não, se você quer desenvolver mais, entendeu? Tá. Digamos, eu quero desenvolver mais, você treina mais vezes na semana. Claro que tem toda uma estratégia, né? Que um professor, um educador físico vai saber informar melhor. Mas tem toda uma estratégia que você foca mais nesses membros. Ou faz um treino só pra isso, entendeu? Então, a musculação tem esse poder, por isso que eu amo musculação e recomendo pra Mas é muito chato. Não, não. Agora eu já passei da fase que eu vou lá e faço. Eu nem penso mais que é chato. Sim, mas é que mas não é legal. Quando você começa a fazer as coisas certas e começa a ver resultado, vicia. Confia em mim. Faz o negócio certinho, vamos marcar uma consulta pra você... Meia hora por dia, tô fazendo assim, meia hora, mais ou menos, meia hora por dia de meia hora, 40 minutos, chega até 40, de musculação. Quanto de descanso de cada exercício? Uns 30 segundos, tá bom? Deve imaginar, 1 minuto, 2. Não, aliás, eu fico estressado, vamos fazer uma campanha disso, porque, bora lá. Carol, o pessoal começa a fazer musculação, o pessoal que nos assiste, exatamente, no descanso. Isso aqui virou uma droga moderna. A pessoa tá no WhatsApp, eu falei, você não consegue ficar 1 minuto sem olhar essa desgraça aqui. Exato. Não é? E aí atrapalha todo mundo, eu tô lá esperando. É horrível isso. Exato. E outra que o treino deveria ser um momento assim, que você vai lá pra concentrar no exercício. Pra ter um momento com você mesmo, pra ser aquele momento relax, fica mexendo no celular. Não, assim, quando você tem um negócio importante, tá prestes a chegar ainda, né? Mas tem gente que realmente é viciado. Aí atrapalha todo mundo. Não, então, meia hora, 40 minutos, intervalo, e isso eu faço direitinho. Agora, aí eu faço uns 20 de cardio. 20 a meia hora, você tá achando muito ou não? O que você faz de cardio? Como eu vou de bicicleta... né? Então eu vou de bicicleta, é uma descida, na volta é uma subida boa. 10 minutos de bicicleta, mas uma subida boa. E 20 minutos de esteira
Com Caminhando? inclinação 2,5. Não, correndo leve. Corridinha leve. Então, depende da intensidade, né? A gente até compara aí. 6 km, 6,5 por hora, mas inclinadinho. Todo dia? Todo dia, tá bom? Aparentemente sim. Teria que ver a intensidade desse treino, mas aparentemente sim. Você descrevendo aí a quantidade. Se Vamos você ver se agora consegue, vai. nesses 40 minutos, né, fazer todos os exercícios que precisa, ir no teu máximo, né, que a gente às vezes faz. E você treina sozinho? Sozinho. Então tem que cuidar nisso, né? Que às vezes a gente se sabota, né? Nem tá no limite ali e desiste. Da Fala, é musculação. só 12 repetições. Eu faço não isso. Não sobe carga. Então você estabiliza, vai chegar uma hora que você estabiliza. Você tem que trabalhar o teu. Tem que ir até o. máximo, Como é que eles falam? Até o. É porque nem todo dia também a gente tá disposto a ir até o máximo, né? Então você tem que respeitar isso também, né? Eles usam um termo pra isso. Como é que é? Exaustão? Falha. Até a falha. Até você tem que. Falha. Esse é o segredo da hipertrofia. Você tem que levar o músculo até a falha. Então, a gente às vezes se sabota por causa disso. Eu vou fazer aqui um rápido break, um rápido comercial aqui, intervalo, e a gente volta em 1 minuto, que eu quero saber um monte mais coisas. Não sai daí, ó! É jogo rápido, como diria lá o mestre Chico Anísio, é VaptVupt. Fala pessoal, voltando aqui com o Carol Campos, que tá me dando várias dicas de vida saudável, de nutrição, de musculação, tudo pra ter uma vida melhor e ficar esteticamente melhor também. Você sempre foi magrinha assim, Carol? Não. Nossa, eu achei que é genético ou é persistência? Não, minha genética é pra desenvolver obesidade, ter quadros de hipertensão. Você tá brincando? Na parte da família da minha mãe é complicado, né? Você foi uma adolescente gordinha? Então, até a faculdade de nutrição, até o último ano de nutrição, eu tava acima do peso, com um percentual de gordura bem alto. Você tá brincando? Uhum. E aí? Aí eu tive que, né, criar vergonha na cara, que é o que falta pra muitas pessoas. Parar de dar desculpa e começar, né? Mas demorou pra eu alcançar, né, o que você tenho hoje, realmente né? queria, né? Exato. Então, demorou aí uns 4, 5 anos. Claro que a adesão de dieta não tava 100%. Fui aos trancos e barrancos, mas fui. Esse é o segredo, né? Consistência a longo prazo. Persistir. Muito bem. Você é do Paraná? Sou do Paraná, interior do Paraná. Que cidade? Guarapuava, a cidade mais gelada do estado. Sério? Neva? Chega a nevar lá? Já nevou lá. Já nevou? Não tá nevando hoje em dia, né? Porque tá tudo meio quente. Tá. Mas você tem coisa. memórias, assim, de neve, de infância? Já nevou lá e é muito gelada porque é uma cidade muito alta, né? Tá no 3º Planalto, então venta muito. Então, o friozinho que dá lá, a sensação térmica é muito menor. Tá. Então, é gelado. E você morou lá até quando? Tem 5 meses que eu tô em São Paulo, até 5 meses atrás. Nessa cidade? Aham. É uma cidade muito boa, é muito bonita, tem vários lagos, é tranquilo, clima meio europeu. Que legal. Super limpa, não tem Limpa. violência. Nada. E Super São Paulo você se mudou quando? No começo desse ano. Você não Tem 5 estranhou? meses. Porque isso aqui é um... Eu acho que só nascendo aqui pra você acostumar de fato, entendeu? Eu vim pra São Paulo por questão de trabalho, mas eu não pretendo ficar pro resto da vida aqui não, é meio complicado, né, Muito essa correria. Mas é gostoso, tem tudo disponível, igual como eu venho de uma cidade que é interior, né, tem esse lado também, lá é muito mais tranquilo, é mais calmo, mas não tem tudo disponível a todo momento. Aqui em São Paulo é um caos, mas tem tudo disponível a todo momento, então facilita muitas coisas. E lá, você tava lá, tal, por que você pensou em nutrição? Você falou, não, vou estudar nutrição. Se eu te falar que eu caí de paraquedas em nutrição, você acredita? Sabia que você já teve uma outra colega sua que veio aqui e ela falou a mesma coisa, que foi meio na louca? Então, hoje em dia eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu me reconheço, assim, que eu gosto muito do que eu faço. Gosto de conversar sobre isso, gosto de falar. Você vê que eu até me empolgo, não deixo nem se perguntar direito, né? Mas eu caí de paraquedas. Eu tava lá, me peguei, né, em véspera de vestibular, ter que escolher um curso. E como eu era muito nova, eu entrei na faculdade com 17 anos. Nossa, nova. Muito nova. Então,
criadinho pela mamãe, entendeu? Aí eu não podia sair, né, da minha cidade, tinha que escolher os cursos que estavam disponíveis lá. E eu queria fazer na época, acho que odontologia, mas eu tinha cogitado inúmeras hipóteses, assim, de cursos. Dia de direito, odonto. Nossa, muitas coisas. Uau. Aí eu falei assim, não, vou fazer odonto. Mas não tinha na minha cidade, não tinha vestibular nem nada. Não tinha medicina nem nada, só eram uns cursos mais básicos, assim. Tinha acabado de entrar a federal lá também, né? Então, eu tive que meio que decidir pelas opções. Aí, eu falei, vou fazer um teste, né? Uhum. Fiz o vestibular de nutrição. Minha mãe, inclusive, falou, essa tal pessoa é nutricionista e tal, ela gosta. Falei, tenta nutrição. Aí, eu fiquei entre nutrição e fisioterapia. Aí, minha mãe falou Mas assim, era uma área da saúde, né? Que você tinha uma pegada na saúde, tava né? mais pra área da saúde mesmo. Aí, falei, vou fazer o vestibular. Fiz. Fiquei bem colocado, passei entre os 10 melhores lá. Aí falei, vou testar, né? Fui nessa de vamos ver o que acontece. Uhum. Entrei na faculdade, primeiro dia, achei muito estranho, porque eu vim de colégio adventista, que era uma tradição, assim, nossa senhora. Aí você cai na faculdade, que é uma bagunça, né? A faculdade era onde? Lá em Guarapuava mesmo. No mesmo mesmo estadual, local. né, Tá. que eu fiz. Tá. Aí entrei, né, achei meio estranho, assim, os primeiros dias, falei, mas vou tentar. Aí comecei a gostar das matérias base, né, são as matérias mais difíceis. O primeiro ano é o que mais seleciona, assim, quem vai gostar de nutrição mesmo. Acho que toda a faculdade. Exato, né? que selecionou bastante, assim, começou a turma cheiona, né, no primeiro ano já foi esvaziando. Tanto que formou bem poucas pessoas. Bioquímica, essas coisas? Bioquímica, fisiologia, microbiologia, biocel, são as matérias mais difíceis, né? E universidade estadual... É pesado, né? Pesadinho, viu? Universidade pública, né? Universidade pública. Legal. Aí eu gostei dessas matérias básicas, falei, eu acho que eu vou gostar desse negócio. Aí fui cada vez mais me colocando em situações e iniciação científica. Quando eu vi, eu entrava na faculdade de 7h30 da manhã, saía 11 horas da noite. Gostava mesmo, né? Gostava de estar lá, gostava de estudar sobre. Entrei num laboratório de neuropsicofarmacologia, estudou muito essa parte de Alzheimer, né? De neuroinflamação, gostava bastante. Então, aí quando me formei, né? Falei, não quero fazer nada além de atender. Falei, vou tentar. Mas eu não me vi atendendo outras áreas, né? Porque aí tem essa parte mais hospitalar, mais da parte de doenças, né? Aí eu falei, não, vou testar na área esportiva. Porque eu sempre tive um pezinho, assim, gostava de treinar e tal. Você fazia esporte na infância? E porque eu acho a esportiva uma área bem complicada, assim, sabe? Então eu sempre gostei do mais difícil. Falei, eu vou no que é mais difícil. É o que eu gosto. Ela é uma área mais difícil, assim, no meu conceito, né? Porque dosar alimentação, tudo é um contexto complicado, não é simples. Aí eu falei, eu gosto, né? Eu vou começar. Aí fiz pós, me encontrei e hoje não me vejo fazendo outra coisa. Que bacana. E você mexe muito bem no Instagram também, né? Você tem uma pegada influencer, assim, né? E de onde que veio isso? Foi olhando outras pessoas ou não? Você fez curso e tal? Então, o que acontece? Por isso que eu falo pra você que eu me encontrei, porque eu consegui associar as duas coisas que eu gosto de fazer muito. Eu sempre trabalhei com Instagram, desde a época de faculdade e tal, mas não era tão o boom que teve depois da pandemia, né? Ele teve uma alta aí. Eu trabalhava como modelo e gostava de postar, né? Você Só era modelo? Eu não me expunha tanto, assim. Você era modelo, gostava de postar lá. Você fazia mais passarela ou comercial? Comercial, mais maquiagem, comercial e tal. E eu gostava muito de postar, mexer na plataforma e eu ia descobrindo algumas coisas, né? Aí me formei, meu irmão fez uma faculdade nessa área também. E a gente conversava muito sobre isso, né? Tanto que até hoje ele me ajuda muito sobre métricas, Instagram e tudo mais. É uma coisa que eu gosto de estudar. Eu sempre tô lendo coisas sobre marketing, porque hoje é o marketing atual, né? Nossa, essa parte. Total, né? Como que funciona essa parte de engajamento e tudo mais. Eu sempre tô fazendo os testes lá, mas eu gosto bastante. Mas não fiz curso nenhum, não. Só estudo Foi por na fora raça mesmo. Estudo por fora e fazendo testes. Você é Caxias, né? Você estuda mesmo, né? Muito bem. Você falou de um tema que eu acho super interessante, que é neuroinflamação, Alzheimer. Tem muito a ver com alimentação, isso? Nossa, total. É mesmo? Total. E é uma Dá a dica aí pra gente prevenir demência. Então, na verdade, a demência, né? A própria doença de Alzheimer, a ADA, ela é algo que você traz de genética, né? Mas a gente tem uma área da nutrição que se chama epigenética, que é o quê?
Se você manter lá o teu estilo de vida saudável, treinando, fazendo dieta, se cuidando, né? Toda essa parte anti-inflamatória, cuidar mesmo da tua saúde, a longo prazo você pode mudar a tua genética. Então, talvez lá uma carga genética que você carregaria para desenvolver uma doença de Alzheimer futuramente, você pode não desenvolver porque você mudou os teus hábitos. Perfeito. Né? Agora, da mesma forma, acontece o contrário, né? Se você não se cuidar, você pode desenvolver. E basicamente, estes hábitos que você tá falando seria o quê? Beber muito pouco, exercício físico, muito exercício mais? físico, cuidar da alimentação, né? Cuidar do teu cérebro também, né? Essa ler, não e ficar, hoje, né? Exato. Esse que é o maior problema, né? E hoje em dia tá muito comum essa parte de ansiedade, né? Depressão, tem que cuidar do mental também. Então é um contexto, né? Você tem que cuidar da tua saúde de modo geral. Você tem que ter essa vida... Exato. E também não é só fazer dieta, porque sim, muitas vezes as pessoas pensam, fazer dieta, eu tenho que comer carboidrato, fico só apegado, né, a isso. Carboidrato, gordura e proteína. Carboidrato, gordura e proteína. Fazer dieta não é isso, né? Tem todo um contexto, toda essa parte de vitaminas, micronutrientes, a parte anti-inflamatória que também importa. E a longo prazo vai definir, né, se você vai desenvolver alguma doença ou não, né? Então, é bem importante. É o que define, de fato, o teu curso da vida. Você falou que você gosta de esportes, né? Que esportes que você pratica? Nossa, agora você entrou num assunto que... Eu nunca falei sobre isso. Então vamos falar de... O que você acha que eu já fiz na minha vida? Então, que eu tenho cara? Como eu xeretei o seu Instagram, não tem nada. Eu acho... Não, mas pela uma foto, você pratica esqui. Não. Eu vi você numa foto Antes de eu entrar na montanha, faculdade, eu gostava muito... Eu não tenho cara, né? Mas eu gostava muito de jogar futsal. Futsal? Muito, eu não tenho cara disso. E eu era uma boa, viu? É mesmo? Tem uns professores aí que me elogiavam. Fala, você é carreira... Camisa 10. É mesmo? Levava na canela. É né? a Marta. Camisa 10 chama não. Mas eu gostava. Aí fui, né, focando aí mais em outras coisas e desapeguei do futsal. Do futebol. Tá. Mas eu também já corri aquelas... Era corrida de rua, não é bem uma maratona, né? Que era corrida de rua. 3 km, eu era pequenininha. Criancinha, fazia aquelas maratonas de 3 km, gostava bastante. Tô cheia de medalhas lá sobre isso também. É mesmo? Depois parei. Corrida. Agora hoje só musculação e... Nenhum esporte de fato, aeróbico. Assim, não. Aí, por falar em Instagram, eu vi lá, é muito legal as patadas que você dá. Aí teve uma pergunta lá que você colocou lá. Ai, por isso que eu tô te perguntando. Fala assim, já saiu com paciente? Ai. E aí? Você quer saber a resposta de fato ou o que eu respondi no Instagram? Eu quero saber a resposta de fato. As duas coisas, né? Tá, eu respondi sobre a creatina, né? A pessoa mesmo. Porque ela perguntou isso, aí você respondeu da creatina. Eu abro a caixinha de perguntas lá, aí sai de tudo. Aceita jantar comigo? Já ficou com o paciente? Não sei o que funciona? A creatina funciona? O que você acha sobre tal coisa? Não sei o que. Sai de tudo, entende? Aí, eu tento sempre, né, destinar os pacientes o que eles têm que fazer. Aí eu coloco na caixinha lá, nutrição, metabolismo, hipertrofia, suplementação. E a pessoa, já ficou com o paciente? É óbvio que eu ia responder algo sobre nutrição. Aí eu puxei pra como suplementar a creatina, né? Então, por isso que o povo achou Mas foi engraçado. uma sacada legal, né? Porque todo mundo clica lá, querendo a resposta verdadeira, e aí você tá falando da creatina. Sim, exato. Mas eu não saio com o paciente, não. Não. Eu, assim... Nunca saiu? Então... Aí, PH. Teve uma situação que no comecinho, assim, inclusive foi um namorado meu, mas já era antes dele virar meu paciente. Tá. Foi algo que ele, assim, fez pra querer me ajudar, que era no começo de carreira, né? Tá. Ele foi na consulta e tal, mas era um namorado meu, mas não saiu com o paciente. E aí você cobrou do seu namorado? Claro. Olha era só. Meu trabalho. Bem cá, me fala uma coisa. Você falou de creatina. Certo. E aí? Essa é outra que, não é? Que agora tá na... Da onda. Da onda da creatina. Né? O que você acha? Então, com relação aos suplementos esportivos, assim, a creatina é um dos mais estudados e um dos mais utilizados na prática clínica. Então... É mesmo? Assim, não é um suplemento indispensável, né? Você consegue ter bons resultados sem. Só que a creatina, a gente já produz ela naturalmente, né? Tá. A ideia de suplementar ela é saturar a concentração dela no músculo.
saturando a concentração dela no músculo, ela atua lá naquela parte de contração muscular e tal, pra aumentar a força. Então, ela é um dos suplementos que mais auxilia aí no aumento de performance nos treinos. Ah, você sente que, putz, aí você não, consegue ajuda pegar muito. mais peso. Exato. Você aguenta mais até a falha. Então, a creatina é um dos mais estudados, mais utilizados. É utilizado e também tem alguns estudos, né, que usam em idosos pra manter massa muscular. Assim, eu gosto muito de creatina. Prescrevo pra quase todo mundo, né? Mas a creatina também, quando você tá com percentual de gordura baixo, ela dá aquela lapidada na musculatura, né? Porque ela incha, né? Ela carrega água pra dentro do músculo. Então, ela dá aquela inchadinha. Então, quando você tá com percentual de gordura baixo, assim, ela dá aquela lapidada na musculatura. Então, gosto muito. Fica esteticamente mais legal. Sim, deixa o músculo mais bonito. Mas não tem um papo que pode prejudicar o rim e tal? Então, não, né? Não. Ela não causa nenhuma doença renal, nem hepática, ela não vai sobrecarregar esse nível. Claro, se você já tem algum problema, digamos, paciente que faz diálise, né? Vai suplementar a creatina, é outro caso, né? Já tem alguma complicação. Aí a gente tem que ter cautela com a utilização, talvez não utilizar, né? Mas ela não chega a desenvolver nenhuma doença. A esse nível. Mas aí você, por exemplo, tá tomando creatina, tem que tomar muita água. Então, não tem relação, né? Não. Eu prescrevo a quantidade de água aí com relação à desidratação, né? Quanto que a pessoa perde aí durante o treino, de acordo com o peso da pessoa, que a prescrição é bem individual. Mas com relação à creatina, não tem que tomar. Aliás, quantos litros de água por dia? Essa é outra também, né? Sim. Você tem que fazer um cálculo por peso, né? A recomendação é de 35 até 50 ml por quilo de peso. Então, você multiplica o teu peso, escolhe aí. 35 médio. 75 40. 40. Quilos. Vai 40 ml por quilo de peso. Tá, 3 litros? 3 litros. Aproximadamente. Então, 3 litros de água você teria que tomar ao dia. Mas isso é o mínimo, né? Você pode ir até 50 ml por quilo. Eu posso ir para mais. Isso. Mas pessoas que, por exemplo, moram em regiões mais quentes, né? Difícil sua isso, mais, você tem que tomar um pouquinho mais. Então, aí, por exemplo, eu faço, porque é o horário que dá, né? Eu faço exercício, é duro, viu? Porque eu tô exausto, mas falando, não, vamos lá. 6h30, mais ou menos, começo, termino umas 8. Aí eu tomo muita água depois do exercício da sede, né? Sim, dá. E ainda continuo tomando. Mas aí tem um outro problema. Aí você acorda com vontade de ir no banheiro à noite. Então, isso e aí atrapalha meus... Putz, aí chegar nessa forma... Do sono, né? Então, isso aí é uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo, né? Tentar não tomar muita água depois das 6. Tenta bater a tua meta, né, até antes das 6, porque senão você vai ficar acordando pra ir ao banheiro à noite. E isso atrapalha na qualidade do sono. E como todo mundo já sabe, o sono é um dos pilares. É fundamental. Né? Então, eu sempre falo assim, tentar associar com as refeições é uma boa estratégia. Se você não tem refluxo, né, tem que esperar uns 30 minutinhos, 40 minutinhos ali, pra não dar aquela, né... Mas você pode criar mini metas, né? Por exemplo, eu vou tomar tantos ml antes de tal refeição. Antes da outra refeição, tomava tantos ml, entende? Até você chegar no final da tarde, assim, ter fechado a tua recomendação. Aí, o que você sentir de sede à noite, toma só pra matar a sede mesmo. Não ficar tomando em exagero, porque senão atrapalha na qualidade do sono. Outra pergunta. Várias dúvidas, hein, Carol? Tranquilo. Pós-treino. Tem que tomar... Porque tinha um papo que... Gente... Até pouco tempo isso. No pós-treino, não pode passar, acho que de, sei lá, era meia hora, 1 hora. Minutos. Tem isso. Nossa. Tem que comer uma proteína, senão você perdeu. Bobagem, né? Bobagem. Muito Eu bobagem. sempre intuitivamente achei que isso fosse uma bobagem, sabe? É bobagem. A gente tem um período chamado nutrient timing, né? Que são os períodos que a gente tem de aproveitamento desses nutrientes. No caso do pós-treino, a janela anabólica pode durar até 24 horas, 48 horas após o treino, né? Mas claro que você não vai esperar tudo isso para consumir proteína, né? Eu geralmente recomendo não passar de 2 horas pós-treino, mas dentro dessa janela aí você tem, né? Mas, por exemplo, no meu caso, o que eu faço? Vê se faz sentido. Antes do treino eu tomo whey. Uhum. E aí, tudo bem? Então, quando você toma whey
ou consome alguma fonte de proteína no pré-treino, já não tem tanta essa necessidade de, né, se matar para comer proteína no pós-treino, que você consegue aproveitar essa proteína do pré. Mas o cenário ideal aí seria você caprichar mais em carboidratos no pré-treino, isso, e caprichar na proteína no pós. Mas não que tenha problema tomar um whey. Porque, de fato, a refeição que vai ser teu pré-treino, né, de fato, vai ser a refeição de 3 a 4 horas antes, entende? Então, não o whey que você toma ali 1 hora, 2 horas, 1 hora e meia, 2 horas antes do treino. Entende? Então, é uma janela um pouquinho maior para ser o teu pré-treino de fato. Essa refeição... entendi o que você falou. Entendeu? Tá. Seria o pré-treino, seria 3 horas antes. Isso. Por exemplo, você vai treinar lá 4 horas da tarde. Entendi. O teu pré-treino vai ser o teu almoço que você fez ali, meio-dia e meio, por aí. A refeição anterior ao treino, não necessariamente vai servir como teu pré-treino. Mas você acharia que seria melhor o whey depois, né? Não tem, assim, é bem individual, mas você tem que focar no carboidrato antes pra você ter um pouquinho mais de energia. Claro que você tem que ter um manejo de tempo e tal, de período de absorção, e depois... Quanto tempo antes do treino? Depende do que você faz. Tem várias... esse esquema, musculação e uma corridinha. Então, depende da refeição que você faz. Por exemplo, se é uma refeição mais... Digamos, você fez o teu almoço, vamos nessa hipótese ainda, fez o teu almoço lá, meio-dia e meio, quase 1 hora, aí você vai treinar lá pelas 4. Antes do treino, eu colocaria ali 3 horas da tarde, 1 hora antes, um lanche que mistura ali vários tipos de carboidrato. Por exemplo, um pão com uma fruta, um pão integral com uma fruta e um carbo de índice glicêmico mais alto, por exemplo, um mel, entendeu? Aí também não tem problema se inserir um whey aqui. Só que aí o whey, por ser proteína, ele vai lentificar um pouco a absorção disso aí. Aí você coloca mais um whey, talvez 1 hora e meia seria mais interessante. Mas também depende de como que você responde, né? Putz, é caro essa parte de nutrição, né? Porque você tem whey, você tem não sei o quê, é tudo caro. E tem a suplementação das vitaminas. Você passa também? Você é a favor? Então, isso é bem individual, né? Na parte de micronutrientes, que você quer dizer, né? É bem individual. Geralmente, se o paciente vem com alguma queixa, eu tô com queda de cabelo, ou alguma queixa específica, a gente solicita exames, né? Ou que se ele já vem com exames, encaminhou de tal médico que tá com alguma coisa baixa, né? A gente só suplementa quando mostra nos exames aí. Ou quando tem um caso muito específico, atleta, né? Ou tem uma perda, né? Por exemplo, atletas de maratona sempre tem algumas perdas aí. E a gente vai suplementando mais dependendo da situação. E carboidrato à noite engorda ou não? No final? Não, mentira isso daí. Não, mesmo carboidrato que você come de manhã. Não tem essa, evita carboidrato, bobagem. Não. Tem algumas estratégias que a gente faz que é pra não sobrecarregar, não deixar um jantar muito pesado mesmo no período da noite. Porque é um momento que você vai dormir, né? Não vai gastar tanta energia. Comer uma costela. Exato, com uma virada de feijão. Né? Você vai dormir, você não vai gastar tanta energia. Então tem que poupar um pouquinho, porque senão, né, facilita aí o acúmulo de gordura. Mas tudo depende do contexto. O PH, o meu aqui, eu tenho mais o quê? Uns 3, 4 minutos? Quanto? Faz um sinal aí pra mim. Uns 5? Eu vou fazer um bate-bola com ela, né? Vou fazer um bate-bola aqui, aquelas perguntas, respostas rápidas, né? Então vamos lá? Bora. Recomenda um livro pra mim. Eita. Pra você? Não pra mim. Um pra livro que você gostou, que você goste. Livro que você... Nossa, eu gosto muito, que é um livro que eu já praticamente li ele todo e tô lendo ele de novo agora, que é o Mulheres que Correm com os Lobos. Que é uma experiência de vida e demandou ler esse livro, então eu gosto muito. Eu recomendo pra todas as mulheres. Um filme preferido? Eita, eu não assisto muito, não. Não é muito filme. Não tem nenhum filme que te marcou? Série. Aí já vinha outra pergunta, né? Quase não assisto nada. Se perguntar música, outras coisas. Então vamos lá. Música? Primeiro um gênero musical preferido. Gênero musical. Eita, isso é difícil também. Eu sou muito eclética, mas eu fui criada no sertanejo, então sempre volto pro sertanejo. Sertanejo raiz ou sertanejo... Raiz, não é o raiz. Sertanejo paranaense, eu não nego as raízes. E quem que é o seu preferido? Nossa, minha mãe é fãzaça, então desde quando eu me conheço por gente, eu escuto Zezé de Camargo. Zezé de Camargo, tá. Gosto muito. Um país que você visitou, ou não, um país não, uma cidade, pode ser no Brasil também, que você gostou muito. Eita, difícil.
Nossa, essa é mais Não tem? difícil. Não tem um lugar que te marcou, que você falou, puxa, que lugar legal. Eu vi lá umas fotos no Instagram, você viaja, hein? Eu viajo, Então. viajo por todo canto. Ai, Jesus, é que eu sou libriana, você tá complicando. Tá, eu sou libriano, eu te entendo. Não, então eu sei como é que é duro. Pra libriano, você fala, posso te dar três opções, no mínimo? Ah, eu gosto muito do Sul. Gosto muito do Sul. Então, digamos, se eu não fosse morar em São Paulo, a situação do Brasil, assim, quero morar ainda no Brasil. Eu moraria em Curitiba, que é uma região que eu gosto. Ali é 3 horas da minha cidade. Mas pra passear, não pra morar. Passear? Balneário Camboriú. Gosto Balneário muito. Camboriú. Mas, assim, nas regiões ali do lado também, Floripa é muito gostoso, só que aí a vibe é um pouco mais diferente. Tem vários lugares, mas eu gosto muito do Sul. Sou muito... A dieta ideal é? Aquela que você consegue seguir. E que conselho você daria para mim hoje, Carol? Cuide do teu corpo, da tua mente, da tua alma, que tudo dá certo. E para a gente cuidar do corpo, da mente e da nutrição, como é que o pessoal te acha? Onde é que é teu consultório? Aproveita e faça seu merchan agora. Então, para ter todos os contatos, tanto se quiser consultoria online ou atendimentos presenciais aqui em São Paulo, os atendimentos serão aqui em Itaim, inclusive. Legal. Mas procura lá no Instagram que direciona tudo pelo link da bio, né? Como é que te acha no Instagram? Nutri Carol Campos. Ah, muito fácil. Nutri Carol Campos. Nutri Carol Campos. Te achou no Instagram? Você tem canal no YouTube? Por lá. Não tô, né? E é legal interagir, que ela responde, dá bronca, pega no seu pé. Exato, respondo no direct também. Gosto de interagir bastante. Bacana. Obrigadíssimo. Eu que agradeço, fico muito feliz com o convite. Sempre que possível estaremos por aí. Maravilha. Eu conversei com essa simpatia, essa fera aqui, a Carol Campos, que é nutricionista. Se você gostou dessa entrevista, não se esqueça que a gente está em todas as plataformas, Spotify, Amazon, YouTube, claro, também na TV, né? E aí, avise aí os seus amigos, compartilhe esse conteúdo. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.